as autoridades aqui presentes, dizer o seguinte: essa audiência, ela foi provocada a partir daquele ato que nós fizemos no dia 1º de abril, tá? Ali na porta do Paulino Werneck, que teve a participação de mais de uma centena de moradores, vários parlamentares, além do vereador Paulo Pinheiro, vereador Tarciso, deputado estadual Valdec Carneiro, representante de outros parlamentares. E a partir daí nós fomos a uma reunião solicitada pelo vereador Paulo Pinheiro com o ex-secretário Carlos Alberto, né? Carlos Eduardo. E lá foi marcada essa audiência pública. Eu acho que é fundamental a gente ouvir a exposição da secretaria, os dados que estão apresentados. Porque o que aconteceu é que essa situação de abandono que a Ilha do Governador vive. Esse ano, não sei se as autoridades aqui sabem, a Ilha do Governador está fazendo 450 anos. Olha, se esse aniversário fosse de qualquer bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro, ia ter show, ia até ter carnaval fora de época. Alguém duvida disso? A prefeitura ia estar fazendo um investimento para divulgar isso. A Ilha do Governador é parte da história do Rio de Janeiro, e o que nós vemos é um absurdo abandono. Abandono das praças, abandono das ruas. Eu moro no Tauá, rua toda esburacada, calçada esburacada, e a área de saúde nós vamos debater aqui hoje. Eu tenho certeza que não tem um morador na Ilha do Governador satisfeito com o serviço de saúde. Tenho certeza. E aí, eu acho importante a gente ouvir os dados e cobrar responsabilidade, porque existem responsabilidades. Vamos lembrar que todos os vereadores aqui da ilha, que felizmente não foram reeleitos, a maior parte deles, eram base do governo Eduardo Paes. E essa promessa de ter maternidade aqui na ilha não é de agora. É uma promessa que o Crivella fez agora, fez na campanha anterior, mas essa promessa vem de longa data. Vem de longa data. Tem 5 anos que a maternidade está fechada. Divulgando o ato na rua, nós ouvimos vários relatos. Ora, pessoas que nasceram aqui na nossa maternidade, até que o pessoal do Conselho Distrital de Saúde sabe do que eu estou falando. Relatos assustadores. Ali na Feira do Cacuia, nós estamos panfletando maternidade da ilha, passa uma senhora, e é importante a imprensa aqui da ilha ouvir isso, e fala: moço, que bom que vocês estão batalhando para reabrir essa maternidade. Esse garoto aqui, ó, que era um garoto de 12 anos mais ou menos, nasceu lá. Esse outro pequenininho aqui pedia cegonha, era um horário do trânsito infernal. Sabe o que aconteceu? A mulher falou: quando eu cheguei em São Cristóvão, o menino estava descendo, quase morreu. Nós ouvimos vários relatos de mulheres que passaram mal, colocaram em risco a sua vida e dos seus filhos. Então, eu acho que nós temos que ouvir bem aqui, ouvir quais são os dados da prefeitura. Porque na reunião com o secretário nos foi falado que o programa da cegonha atende 68 partos por mês na Ilha do Governador. 68 partos. Mas nós sabemos que o número é muito maior, porque a maior parte das famílias, nem todo mundo fica esperando a cegonha. Não é isso? Pega o Uber, pega a carona, e teve uma senhora que declarou na matéria da TV Bandeirantes. Sabe o que ela fez? Marido desempregada, pegou, foi um ônibus aqui na Ilha do Governador. Pegou um ônibus. Na hora do engarrafamento, passou o nosso fogo. E deu um depoimento chorando. Quem quiser está aí na TV Bandeirantes, vão ver. Maternidade da ilha. Falou: olha, ainda bem que meu filho está vivo, mas quando eu cheguei lá, estava... Então, nós estamos falando o quê? De uma desumanidade. A decisão do prefeito Eduardo Paes de extinguir a maternidade da ilha foi uma desumanidade. Foi uma desumanidade. Não é cálculo técnico, não. Não é viabilidade técnica. Porque quem tem dinheiro vai ter filho numa maternidade privada. Isso não é realidade. Nós temos mais de 20 favelas aqui na ilha. As pessoas não têm condições de ter parto numa maternidade. Então, eu acho que nós viemos aqui também para ouvir isso. E não... Há 2 dias me mandaram uma mensagem que a vereadora Tânia postou no Facebook dela, que ouviu do secretário de saúde, né, na Câmara, que em função da crise econômica não terá maternidade na ilha. E aí, vereador, eu quero dizer o seguinte:
Eu acho que a senhora tem que entender bem o seu papel. Primeiro que a senhora foi aliada do Eduardo Paes durante 8 anos. Né? Foi eleita dizendo que ia trazer a maternidade para a ilha. Eu acho que eu acredito que existe sim uma grave crise financeira do Estado e do município do Rio. Eu acho que os vereadores da base do governo deveriam assumir a responsabilidade por esse déficit financeiro. Ou será que essa crise financeira não tem pai e não tem mãe? Tem sim. Eu quero dizer que os vereadores da ilha, que votavam igual carneirinho na Câmara de Vereadores, tem sim uma grande responsabilidade por essa crise financeira. O prefeito está dizendo que a partir de setembro, se quer o salário, vai poder pagar, vai atrasar o salário dos servidores. Isso é uma tragédia. Porque senão fica todo mundo de 4 em 4 anos fazendo campanha, como se não tivesse nada a ver com isso. Então vamos assumir a carapuça, e assumir a responsabilidade. E outra coisa, atualmente a vereadora, me parece que é vice-presidente da Câmara de Vereadores, não é isso? Então, até por isso, vereadora, a senhora tem mais responsabilidades. O papel de um vice-presidente da Câmara de Vereadores, me parece que uma das poucas parlamentares do partido do governo, do prefeito Crivella, não é apenas dizer não vai ter maternidade. Não é isso não. Eu acho que a postura deve ser lutar por essa maternidade ser priorizada no orçamento do município. Eu acho que é importante a gente ouvir os dados. Eu queria propor, Daniel, inclusive, que houvesse uma inversão, porque a audiência pública é importante a gente falar, nós viemos aqui para isso, mas não todo, mas pelo menos alguém da Secretaria de Saúde apresentar os dados, porque a informação que nós temos, que só em 2016, entre 2015 e 2016, foram mais de 2 mil mulheres que tiveram filho aqui na Ilha do Governador. Se apenas 68 por mês utiliza o cegonha, tem um problema muito sério. As mulheres estão tendo que se virar para ter filho. As mulheres da ilha estão tendo que se virar. E nós sabemos muito bem que as mais pobres não têm condição de pegar Uber, táxi e outras coisas, ou não tem carro da família. Então essas mulheres estão penando, elas estão sofrendo. E eu acho que um dos papéis da política de saúde é evitar esse sofrimento humano. Então eu queria pedir que houvesse essa apresentação, não de todos ali, senão a audiência vai ser só a fala do governo, mas que alguém da Secretaria de Saúde apresentasse os dados, para a gente ver do que nós estamos falando, a seriedade do problema e da irresponsabilidade que foi do ex-prefeito Eduardo Paes e dos vereadores da base aliada que ficaram lá, né? Eu ia dizer uma palavra que eu não vou evitar dizer aqui, ficaram lá, igual cordeirinho, dizendo amém a tudo que era coisa que o governo votava, e deixaram abandonado nossa ilha do governador. É isso? Então, eu queria propor isso, que a gente ouvisse os dados da Secretaria. Daniel, eu gostaria de fazer aqui uma citação, até porque, melhor, falar porque eu fui citada, se o senhor me permite. Fica à vontade, vereador. Sim, faz parte do regimento da Câmara, acabou de falar. O presidente membro da Comissão Permanente da Saúde. Bom, primeiro fazer rapidamente aqui, até para não tomar o tempo dos senhores, uma retrospectiva e a história desse problema que ocorreu na Ilha do Governador. Basicamente em 2011, eu, junto com o Dr. Carlos Eduardo, vereador na época, hoje retornou para a Câmara, mas até então, em 2011, ele também era vereador, também fazia parte da Comissão da Saúde da Câmara. Nós estivemos no Paulino Werneck fazendo uma manifestação. E ali nós recolhemos, aqui na Ilha do Governador, cerca de 5 mil assinaturas para encaminhar ao Dr. Hans, que era o primeiro secretário na pasta na gestão de Eduardo Paes. Recolhemos assinaturas, as pessoas da Ilha do Governador contribuíram, e eu e o Dr. Carlos Eduardo fomos pessoalmente para fazermos a entrega desse abaixo assinado. Pois bem, o Dr. Hans foi convocado e foi se explicar. Quando ele se explicou, ele deu alguns dados técnicos e também esses dados foram questionados. A maternidade, ela chegou a não fechar, porque até então estava sendo cogitado o fechamento. E aí, por conta dessa audiência na Câmara, com os vereadores, também não posso deixar aqui de citar a grande participação do vereador Jorge Pereira, que não está mais na Câmara, mas também fez o papel dele enquanto parlamentar.
Bom, a convocação foi feita e ele se explicou. Depois ocorreu também o fechamento, posteriormente aconteceu o fechamento da maternidade. Foi aí que nós começamos a discussão, a brigar, a falar, a reclamar. Só que o ato é do executivo, não é do legislativo. O vereador, ele fiscaliza, o vereador, ele pode pegar as reivindicações dos moradores, enfim, e tem a prerrogativa de fazer as leis. Tudo isso é o papel do vereador, mas a reabertura pertence realmente ao executivo. E o prefeito, por diversas vezes foi indagado, por diversas vezes eu subi à tribuna, mesmo sendo da base do prefeito, da base aliada do prefeito, mesmo sendo, por diversas vezes eu não me furtei de usar a tribuna e de reclamar e de falar. O ano passado, nós fizemos uma manifestação na Estrada do Galeão, onde a emissora Record chegou na hora e começou a entrevistar os moradores, e a palavra de ordem era maternidade já, maternidade já. Então esse nome aqui foi exatamente citado no dia da manifestação. E o senhor estava lá porque o senhor estava passando, viu e aproveitou o momento e se uniu conosco. Eram diversas mulheres gritando na Estrada do Galeão, mas de uma forma ordeira, porque todas as vezes que o sinal fechava, nós íamos para a estrada, abrimos a faixa e a faixa estava escrito maternidade já. Então, apenas para até respondê-lo, eu, por exemplo, agora enquanto governo, o próprio vereador estava também na audiência, o doutor Marco Antônio, ele disse, vereadora, porque mais uma vez eu questionei, vereadora, no momento nós não temos condições de reabrir essa maternidade. E eu citei para ele, que aí eu quero aqui em público parabenizar e agradecer imensamente ao doutor Alexandre, que é, como a própria Bia acabou de citar, a doutora Beatriz acabou de falar, que é uma pessoa super experiente nessa área. Ele me deu vários dados técnicos para que eu fosse a Brasília. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa tem um conhecimento muito grande lá em Brasília, inclusive com o secretário nacional de gestão do Ministério da Saúde, e eu não poderia chegar lá sem base alguma, eu digo base técnica. A questão da necessidade, dos problemas que nós aqui enfrentamos, eu mesma, por diversas vezes, no telefone, eu respondi às pessoas, porque meu telefone, por diversas... Fica aí, né? Todo mundo tem praticamente meu telefone, eu sempre falo meu telefone para as pessoas. Por diversas vezes, eu fui abordada, tá? Onde a cegonha carioca não podia subir. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Lá na comunidade da Nossa Senhora das Graças, que é o vulgo Morro do Bugiúgue. Também na comunidade da Vila Joaniza. Eu peguei um assessor meu e pedi para que ele fosse correndo lá, porque a pessoa entrou em contato comigo e disse, não consigo sair daqui, e a ambulância disse que não vai subir. Eu falei, não vai subir, então vou mandar um assessor e já vou ligar para o secretário, que era o doutor Daniel Sorange. Liguei para o doutor Daniel, ele falou, como é que é? Obviamente que ele fez o contato de imediato. Tanto é que quando meu assessor chegou com o carro dele para levar a grávida, que estava em trabalho de parto, a ambulância chegou exatamente junto. Lá em cima no morro, lá em cima da Vila Joaniza. Outro caso importante citar aqui, que eu também acabei citando na audiência pública. Uma jovem de 17 anos teve o filho dentro de casa no Morro do Bugiúgue. Ela simplesmente, o marido dela, o esposo dela, enfim, o companheiro, cortou o cordão umbilical com o cordão do sapato dele, do tênis dele, porque não sabia como fazer, e aí simplesmente ele cortou dessa forma, e dentro do registro da criança está escrito o local que ele nasceu. Não está como maternidade, nem muito menos hospital, está como endereço da casa, até porque eu não sou maluca de explanar isso e depois não averiguar a veracidade do problema. E realmente estava lá, o endereço da casa dela. Ou seja, quando ela foi registrar, o marido dela no cartório informou, não tinha maternidade. Não tinha.
O bebê não conseguiu chegar. E a ambulância, melhor, o condutor, ou seja lá quem for as pessoas, disseram o seguinte para ela: minha querida, é de madrugada e eu não vou poder subir porque é área de risco. E simplesmente não subiu. Só que a criança não vai esperar o sol raiar, ou melhor, não vai esperar a boa vontade do homem da ambulância. Jamais. A criança vai nascer a hora que ela quiser. E nasceu de madrugada. E infelizmente aconteceu esse problema. Então, eu só quero esclarecer aqui porque meu nome foi citado, ok? Estou à disposição. E o próprio vereador Paulo Pinheiro, tá? Aqui nós não temos nenhum problema de relacionamento. Ele é de um partido, eu sou de outro. Ele não vota com o governo, Crivella, né? Até, de vez em quando. Mas enfim, nós nunca tivemos nenhuma desavença, mesmo sendo oposição e muito menos, né, estando em partidos diferentes. Porque existe aqui um respeito. Existe aqui um respeito. Eu acho que acima de tudo, tá? E isso é princípio da democracia, né? É respeito. É respeito ao próximo. E isso eu tenho comigo, eu tenho com vocês, eu tenho com qualquer vereador que está aqui nesta mesa. Principalmente dizendo o seguinte, que eu, por exemplo, nunca baixei a cabeça no sentido, né, da questão da maternidade na Ilha do Governador. Nunca. Sendo governo ou não. Porque o próprio prefeito Eduardo Paes, ele sabe muito bem que muitas vezes, além disso, requerimento de informação eu fiz, são diversos requerimentos de informação. Na lei de diretriz orçamentária, a mesma coisa, destinando verba para a maternidade no governador. Até porque eu sou mãe, até porque o meu marido, ele nasceu lá na maternidade. Hoje ele está com 54 anos, 55 anos, né? Garoto. Então, ele nasceu na Paulinho Werneck. Eu fui presidente da Comissão de Saúde presidente da Comissão da Mulher durante 8 anos. Regimentalmente não posso ser porque eu estou compondo a mesa. Eu estou estudando. O outro pode falar que é estudando. Então, essa questão aí é questão nossa. Moradores da ilha. A reivindicação é nossa. Então, Sérgio Ricardo, é só apenas para esclarecer, já que o senhor me citou. Muito obrigada.